vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast Psicologia na Real, com mais uma gravação. E hoje está aqui comigo, que vocês já podem ver, a Alessandra Vieira, psicóloga e neuropsicóloga, não é isso? Isso. Gente, vai ter um papo bem legal aqui sobre o que mais os alunos na graduação me perguntam, é sobre avaliação psicológica e principalmente como diagnosticar crianças que podem ter autismo, TDAH, enfim. Além do mais, que a gente vê muito hoje nas redes sociais, uma banalização e uma rotulação muito grande sobre esses temas. Então, estes e outros temas a Alessandra vai abordar pra gente. Então, seja bem-vinda, Ale. Posso me chamar de Ale? Pode, já tô te chamando de Gabi há um tempão, desde o primeiro contato, né? Pois é, então Ale, primeira vez aqui no podcast, eu tô muito feliz porque a gente está inaugurando a temporada aí de gravação com chave de ouro. Eu acredito que vai ter muito sucesso, muito conteúdo bom aqui no Psicologia. Então, se apresenta pra gente, de onde você veio, sua formação, a sua conexão com a psicologia. Quem é você? A gente estava conversando um pouquinho antes sobre isso, e você já viu que a história é um pouco longa, né? Mas eu vou tentar resumir. Eu sou psicóloga de formação, mas antes de estudar psicologia, né, eu cursava pedagogia na UERJ, e aí eu tava bem, assim, não insatisfeita. Eu fiz o vestibular para pedagogia e tudo mais, tive uma ótima colocação, se eu não me engano, acho que foi 4º ou 5º lugar no vestibular da UERJ. Mas quando chegou ali o período de estágio, né, eu vi assim que a realidade da pedagogia era outra, e eu voltei a ter contato porque por conta dessa minha graduação em pedagogia, eu atuei 3 anos no programa da Polícia Civil, né, de uma forma terceirizada, que era um programa de atendimento social dentro da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu comecei a entender ali a necessidade de cursar psicologia, que já era uma coisa que eu queria há muito tempo, que eu já estudava, eu lia muito sobre Freud, né? E hoje, assim, eu fui para outro viés. E tá aí uma dica para os estudantes, né? A gente é apaixonado por Freud, não que eu não ame, tá? Mas, assim, tanta coisa acontece, né? E a gente vai para outros caminhos. E na verdade, a minha proximidade com a psicologia também foi junto com Freud, assim, foi quando eu fiz formação, eu fiz formação de professora, aí no ensino médio a gente tem aula de psicologia da educação, e aprendi sobre IDE, super ego, a partir disso eu não fui fazer psicologia, nessa mas matéria, na graduação, que eu falei assim, estou no curso errado. Mas aí depois a gente se aproxima pela área mais cognitiva, comportamental, e você foi até para parte mais da neurociência, né, dessa questão de avaliação. Minha abordagem também é TCC. TCC? Também é. Mas assim, daí eu fui cursar psicologia e não tinha ainda nenhum assim viés de abordagem nem nada. Eu tava super curtindo mesmo o início do curso. E eu sempre tive essa coisa de ler, de pesquisar, de estudar, né? Eu sempre gostei muito. E aí no 4º período ali, aproximadamente no 4º período pro 5º, quando eu fui ter contato com a disciplina de TEP, que é Técnicas de Exames Psicológicos, onde a gente começa a ter os primeiros contatos com a avaliação psicológica, eu descobri o grupo de pesquisa da professora Fernanda, né, que foi minha orientadora. Hoje a gente trabalha juntas. Aqui de Nova Iguaçu. Isso, eu dou aula também para alguns cursos dela. E ali eu comecei a minha iniciação científica em avaliação psicológica e construção de instrumentos. Então, é interessante porque a gente não estudava somente o processo de avaliação psicológica em si, mas também o processo de construção dos testes psicológicos, né? A psicometria. Então, eu fiquei apaixonada. Eu fui para a Argentina apresentar trabalho, várias mostras de CRP, já fui... foram muitos eventos, eu até esqueci, mas assim, foram muitos. EMAP, IBAP, que é o Congresso Brasileiro de Avaliação Psicológica, enfim.
tivemos muitos eventos, construímos ali alguns instrumentos. Um deles já temos artigo publicado, eu utilizo essa bateria hoje na minha avaliação, Fernanda também utiliza na dela, que é uma adaptação transcultural para avaliar a TDAH, né, que é um questionário para pais e professores. Vocês, no caso, construíram esse... Nós adaptamos, nós recebemos a autorização para fazer adaptação transcultural, né, para o português brasileiro, e a gente passou por todas as etapas que um teste precisa passar, um instrumento precisa passar para ser validado. Ele é de domínio público, ele não é comercializado, mas precisa passar por todos esses critérios. Foi bem trabalhoso. E foi a nível de pesquisa? A nível de pesquisa, eu estava na graduação, foi na graduação. O artigo foi publicado, depois eu já estava formada, porque a gente sabe como demora, mas foi um processo que a gente desenvolveu durante a graduação. E aí, quando eu me formei, para quem não sabe, né, eu moro aqui em Nova Iguaçu atualmente, mas eu sou japeriense. Quem conhece Japeri aí, gente, comenta. Sem preconceitos com Japeri, tá? A gente tá falando da Baixada Fluminense, né? Baixada uma galera fora entre Queimados, entre Paracambi, por ali, mas eu morava mais próximo de Queimados. Então, para mim era um desafio, sabe? E aí eu vim morar em Nova Iguaçu durante esse período da graduação, depois acabei voltando para lá, logo assim que eu me formei. E aí eu comecei a atuar na psicologia clínica, mas eu já tinha essa experiência em avaliação psicológica porque o meu estágio supervisionado também foi em psicodiagnóstico. E aí eu fiz tudo voltado para essa área. O meu TCC foi sobre burnout, mas obviamente eu tinha que incluir a avaliação psicológica ali. E aí a gente entrevistou, assim, acho que centenas de motoristas de ônibus com escalas, questionários. Eu e as meninas, a gente rodou, assim, diversos lugares para conseguir coletar dados através de escalas, né? Obviamente escalas adaptadas para checar o nível de burnout, né? Possíveis indicadores de burnout em motoristas de ônibus. Mas aí, desse momento da formação, eu acabei seguindo a carreira clínica, porque eu acho que é o nosso ponto de partida. É onde a gente tem o nosso primeiro contato com o paciente, com essa experiência de atendimento, sabe? Então, foi um marco muito importante para mim, mas ainda assim surgiam já algumas demandas, porque muitos colegas, né, já sabiam que eu tinha essa experiência com avaliação, já tinha diversos testes por conta da pesquisa, e aí eu comecei a receber essa demanda, e foi onde eu conheci um colega que é neuropsicólogo e é autista, né? E ele me motivou, eu digo que ele me motivou porque eu pensei assim, cara, tá faltando isso, sabe? Eu tenho uma avaliação psicológica, mas tá faltando eu entender a neurociência. E aí foi a minha primeira lista, avaliação neuropsicológica, assim, tanto que hoje a minha demanda maior é na neuropsicologia do que no processo de avaliação psicológica convencional, sabe? Gente, olha a história, muito legal assim essa história, eu tô assim ouvindo e vendo, é muito maravilhosa, é uma jornada incrível entre avaliação psicológica e neuroavaliação, como tem pra gente. A avaliação neuropsicológica, ela difere da avaliação psicológica porque assim, dentro do campo da avaliação psicológica a gente já tem diversas vertentes, né? Primeiro, a gente tem a testagem, que é só aplicação de testes isolados, e a gente entende a avaliação psicológica como um processo que é composto por testes, técnicas, entrevistas, observação clínica, e isso pode variar de contexto para contexto. Por exemplo, para processos organizacionais, para segurança pública, para concursos, enfim. Entre outras coisas do contexto clínico, que aí a gente tem também o psicodiagnóstico, né? Já a avaliação neuropsicológica, em geral, ela é procurada quando a gente tem queixas relacionadas a déficits cognitivos ou funcionamentos desadaptativos, né? Digamos assim, comportamentos atípicos ou questões relacionadas a transtornos do neurodesenvolvimento ou de ordem neurológica. Então, porque a gente, assim, aponta muito para a infância, né?
mas um paciente pós-AVC pode fazer uma avaliação neuropsicológica, um paciente com suspeita de Alzheimer. Então, todas as questões neurológicas, ou seja, o processo, né, da neurologia aplicada à psicologia dentro do contexto de avaliação psicológica. É basicamente isso que a gente procura investigar ali. E aí, obviamente, existem testes que a gente utiliza na avaliação psicológica convencional, e existem testes neurológicos que são específicos, são considerados padrão ouro hoje pelo SATEPS, né, pelo Conselho Federal de Psicologia, o sistema de testes psicológicos, como padrão ouro para avaliação neuropsicológica. Então, para cada demanda a gente, né, tem que ter ali, como eu posso dizer, uma experiência para poder montar esse plano de avaliação de acordo com as necessidades do paciente. E isso é um ponto muito importante. Eu recebo muitas perguntas assim, e às vezes muitos pacientes acabam me procurando, e aí eu sempre explico, né, principalmente na entrevista de anamnese, no primeiro contato, que não é porque o seu filho tem 10 anos e ele tem uma queixa de TDAH, por exemplo, que eu vou utilizar com ele os mesmos testes que com outro paciente da mesma idade, do mesmo sexo. A gente vai considerar ali a demanda, como surgiram, né, as queixas, se há outras queixas envolvidas, como é o contexto familiar, escolar dessa criança, em relação ao comportamento. Então, a gente monta um plano, um protocolo de avaliação específico, individualizado para cada paciente. Só que assim, a gente estava falando muito esse mito, né? Testes e testes e testes, que os estudantes morrem de medo. E vê a avaliação como um bicho de 7 cabeças, que você comentou, né? Isso. Nossa, é muito difícil fazer uma avaliação. Será que sou capaz de fazer uma avaliação? Não é. E eu consigo, assim, falar com tranquilidade, não pelo tempo de experiência que eu tive, né, ali na iniciação científica, mas também no estágio, porque quando eu comecei no estágio em psicodiagnóstico, eu ia para o SPA sozinha. E eu ficava ali apreensiva, será que meu paciente vem? Aí é um paciente que é criança, como é que eu vou aplicar esse teste? Será que eu vou saber? E uma das coisas que eu falo para minha estagiária hoje, principalmente porque eu acompanho, né, ela na aplicação dos testes, quando ela está conduzindo ali, eu digo muito para ela, eu falo, olha, o começo é assim, a gente vai se sentir insegura para falar, para explicar para o paciente o que ele precisa fazer, qual é a atividade que ele precisa realizar. E até para gravar também, não é? Mas isso exige da gente... Como você faz as perguntas... Isso vai de cada manual, vai de cada manual, e aí é uma coisa que eu preciso dar essa dica, principalmente para quem é estudante, e quem se interessa por essa área. Acho que o primeiro ponto quando a gente está falando da neuropsicologia, a gente não precisa só saber aplicar testes, só entender sobre avaliação neuropsicológica. A formação em neuropsicologia, ela traz estudos pra gente em relação a queixas cognitivas, queixas patológicas, queixas neurológicas, né? Fundamentos ali da neurologia e da neuropsicologia. Então a gente estuda uma série de questões para que a gente consiga aplicar esse raciocínio clínico junto à bateria de testes que a gente está utilizando com aquele sujeito. Então, para além de você dominar, né, ali o manuseio, a aplicação daqueles testes, você também precisa entender de neurociência, entender da neuropsicologia, antes de dar um laudo, dar um diagnóstico para o paciente. Também a partir da avaliação. Eu digo que é o componente principal, porque se eu tenho resultados de laudos, né, de testes assim no laudo, por exemplo, eu tenho um resultado de um teste de personalidade, de um teste de habilidades sociais e de um teste de inteligência geral. E aí eu tenho uma escala que avalia especificamente o autismo, supondo. O que eu faço com esses resultados? Como é que eu faço o cruzamento desses resultados, né? Então, a gente tem ali DSM-5-TR, né, que já é a versão revisada do DSM-5. A gente tem a CID-11, a gente tem os livros, então a gente precisa se munir de toda esse embasamento teórico
e da nossa observação clínica do paciente, como ele se comporta, né, durante o período ali da avaliação, para então a gente conseguir construir esse laudo mais coeso e isso fazer sentido na hora de a gente encaminhar esse paciente, elaborar um documento que é um documento muito sério, né, que assim, na maioria das vezes define a vida de muitas pessoas. E na verdade o laudo, ele é de acordo com a resolução, né, de produção de documentos psicológicos do nosso conselho, o laudo é o teste, é o documento mais elaborado que a gente tem para fazer, né? Laudo ele é o mais trabalhoso. E na verdade ele requer uma avaliação psicológica. Isso. Agora mudou, né? Com a resolução 06 de 2019, o parecer e o laudo, antigamente, né? O parecer e o laudo psicológico, eles tinham a mesma finalidade. Um era um pouco mais breve, o outro um pouco mais complexo, e agora não, agora o parecer psicológico é para uma finalidade e o laudo psicológico, muita gente confunde, tem gente que fala assim, tal profissional pediu um laudo, eu digo, gente, o laudo, ele só é realizado, né, ele só é redigido quando o paciente passa por um processo de avaliação psicológica, é um documento exclusivo, tá, de acordo com a resolução 06 de 2019, em que você produz somente quando esse sujeito passa por um processo de avaliação psicológica ou neuropsicológica. Só que tem uma coisa aí, Gabi, a neuropsicologia, ela é uma área onde fonoaudiólogos podem atuar, psicopedagogos, pedagogos, né? Então, o que muito se ensina na especialização são formatos de laudos multidisciplinares. Tá? Então você vai ver assim, tem obviamente toda uma estrutura, cada universidade ali que formar, né, em pós-graduação que formar o aluno vai ter um modelo diferente e tudo mais, mas eu, Alessandra, como sou psicóloga, o meu laudo de avaliação neuropsicológica, ele é todinho o formato da resolução 06 de 2019. E aí eu até brinco, né, lá com o pessoal do instituto onde eu trabalho, que eu falo, gente, meu laudo é diferente, ele tem tudo que precisa de uma avaliação neuropsicológica, só que eu preciso seguir a resolução que a minha profissão prevê como deve ser, né? Então eu acho que assim, para quem é psicólogo e para quem quer seguir nessa área, é muito importante que a gente não se perca aí dessas questões éticas, principalmente. Você está trazendo sobre as questões éticas e a gente pode considerar essas questões como um dos desafios no processo, dentro dessa temática que você atua, assim, quais são os desafios e os processos importantes dentro dessa temática? Olha, sempre são. Eu atuei no SUS, né, de início de 2021 até o ano passado, até 2022, eu fui coordenadora do Centro de Reabilitação Infantil. Era para ser só um setor de neuropediatria, né? Então eu coordenava ali como uma coordenadora técnica, mas como na ocasião o município não tinha ainda um CAPSI implantado, a gente funcionava também como um amparo para o CAPSI-IJ, né? Então a gente tinha demandas tanto da neuropediatria quanto da saúde mental. E aí é outra coisa, né? Eu também sou especialista, eu sou especialista também em saúde mental, psicopatologia e atenção psicossocial. Para esse equipamento, muita coisa. E aí ali, o que se via muito? Ali eu era neuropsicóloga, mas eu estava como coordenadora. E no SUS a gente não tem instrumentos, a gente não tem, infelizmente, né, aparatos para realizar esse tipo de procedimento. E a gente entende que a realidade das famílias é diferente. E quando a gente via o médico pedindo, ficava assim, sabe? Eu quero fazer, eu quero poder ajudar. E aí eu pensava, não vou dar conta, porque eu não posso fazer pro bono para todo mundo. Os testes são caros, então a gente ajuda uma família ou outra, sim. Mas ali eu precisava muito ter essa questão da ética, sempre muito latente. Você tinha um desejo de mudar uma realidade, mas não era algo que você conseguia fazer sozinha. Não estava ao meu alcance, exatamente, não estava ao meu alcance. E aí eu precisava me podar em relação a isso, e ter assim, aqui eu estou como coordenadora e eu preciso ter a ética de, olha, eu faço esse serviço fora, toma aqui o meu cartão. O
que não é legal, né? Então, assim, nunca fiz. Alguns pacientes descobriam por acaso, pesquisando e achavam o meu consultório, e aí, ok, é um outro caminho. Mas, assim, é muito importante a gente ter essa questão da ética, não divulgar resultados, né? Explicar que o laudo é um documento confidencial. Quando a gente vai fazer um estudo de caso, por exemplo, com os nossos estagiários, ou como eu trabalho no instituto, né, a gente tem outros profissionais que vão acompanhar esse paciente depois, então a gente tem um sistema de prontuário. Eu sempre explico para as meninas, olha, deixa esse laudo que é confidencial somente de acesso ao médico e aos profissionais que vão acompanhar esse paciente. Então eu sempre passo à frente, né, como então, é a nossa também profissão. com a escrita desse documento, né? Com toda certeza. Isso aí, sobretudo, eu acho que é uma das principais questões. Aliás, assim, eu acho que o que mais tem no meu laudo é resolução, sabe? Eu cito resolução aqui, cito resolução a ali. escrita, né? Exatamente. E também não dizer, não é um relatório de sessão, de atendimento, não que é descritivo, né? Tem uma objetividade. Né? Exatamente. Então a gente precisa seguir essas questões éticas e, assim, é muito complicado porque as pessoas acabam que não entendem, sabe? Então, elas querem ler, elas querem ver o laudo. Eu falo, gente, não é assim, não pode funcionar assim. Aqui tem dados, assim, às vezes realidade, né, de uma pessoa que é muito delicado. Então, eu tomo esse cuidado, até na própria questão, quando a gente fala de ética, como o Instituto ele é muito engajado com causas sociais, a gente está sempre participando de eventos, a gente tem muito foto das crianças em eventos, ou na terapia, com a fono, com a TO. E aí eu brinco até com esse amigo meu, né, que é o gestor lá no Instituto, o diretor, porque eu falo, amigo, eu não posso tirar foto com os pacientes. E aí ele, mas por que? Eu falo, porque as outras áreas fazem isso tranquilamente, né? Eu tenho uma amiga que ela é terapeuta ocupacional e eu vi no Instagram dela, a Lana, beijo amiga, e ela postava foto e tal. Eu falei, amiga, pode postar foto? Porque a gente... É tão estranho, né? É estranho pra nossa área. Pode, você tem autorização e tal. Ela, não, amiga, aqui é outra coisa, né? O nosso conselho em relação a isso, eu entendo os motivos, né, pelos quais tem tanta restrição, mas, e aí tinha ali uma foto e eu precisei falar com a equipe no primeiro momento, mas a gente estava começando, e aí de lá pra cá a gente conseguiu mudar isso, então foi uma coisa que naturalmente foi acontecendo. Mas não tem, por exemplo, foto de paciente ali na mesinha simulando uma avaliação neuropsicológica. Geralmente a gente pega foto assim, né, de repositório da internet para poder divulgar o serviço, enfim. Mas nunca de um paciente real nosso ali. Às vezes a gente tira foto com as crianças na recepção, como já teve bolinha de aniversário, aí juntou pai, juntou todo mundo. É um outro contexto, nós não estávamos ali no contexto clínico. Mas é uma questão ética também que a gente esbarra muito, não só na avaliação, mas no processo de reabilitação neuropsicológica, né, que é o acompanhamento. Então a gente precisa ter esse cuidado ético em relação a isso também. Às vezes a gente fica, ai, coisa pouca, deixa eu tirar uma foto, mas não pode, então, né, enfim. Mas a gente vai tentando se adequar. Entendi. Muito bom. Tá quase me convencendo a ficar nessa área da avaliação. Confesso que eu tenho poucas experiências mesmo nesse processo de avaliação, de neuroavaliação e avaliação, mas é uma área que me interessa muito no sentido de ter, como você trouxe, né? Assim, tem um conteúdo teórico muito importante. Acho que a gente, mesmo que eu não faça, eu preciso, enquanto psicóloga, me comprometer e compreender um pouco essas discussões, sabe? Não podemos ficar apáticos às discussões. Óbvio que eu não vou dominar todas as abordagens da neuropsicologia, não é nem esse o ideal, né? Mas acho que a gente eu preciso não vamos dar conta, mas compreender um pouco, principalmente sobre desenvolvimento, né? Já que é uma área que eu atuo, que é mais próxima da infância, da adolescência. Que inclusive é a minha principal área de atuação também. Né? Infância e adolescência. Hoje na clínica, assim, com neuropsicologia, eu trabalho muito com a avaliação de pré-escolares, né?
e trabalho muito com estudos voltados para o neurodesenvolvimento. Inclusive, eu agora estou como pesquisadora e colaboradora da editora Rogrif, né? A gente também está no processo de adaptação de uma escala francesa. Não posso dar muitos detalhes, porque ainda está em fase final, aí a gente já coletou os dados, então está em fase final, mas em breve vocês vão ver essa escala aí sendo comercializada. E ela é uma escala que, obviamente, né, a gente se inspirou no que era usado na França. A gente já tem, obviamente, alguns protocolos de avaliação do desenvolvimento, mas ela é uma escala cognitiva e socioemocional, e a gente vamos conseguir utilizar os estímulos, porque ela vem acompanhada de uma maleta com todos os aparatos, tudo que é necessário para identificar o desenvolvimento, né, e o comportamento socioemocional e cognitivo de bebês a partir dos 6 meses de idade. Então, eu e uma série de outros pesquisadores, assim, Brasil afora, e nos juntamos, fomos convidados pela Rogrif para poder coletar os dados dessa pesquisa. Foi, assim, desafiador. Vou ficar aguardando o resultado. Eu tô aqui pensando, né, como que é a mochilinha e a bolsa de um psicólogo na avaliação psicológica? Uma mochilinha cheia de material. Eu perguntei isso num grupo, a gente tem um grupo de neuropsicologia, mas assim, são do país inteiro. E aí eu perguntei pra elas essa semana, inclusive, eu falei, gente, como é que vocês fazem? Porque assim, eu tenho o meu consultório, mas eu trabalho no instituto, né? E eu trabalho aqui em Nova Iguaçu e eu fico louca, porque assim, eu já tentei mochila, eu já tentei mala de... Tipo, essas malas de rodinha? Não, a mala de rodinha ainda não, porque eu tenho uma mala de bordo e eu tenho medo de amassar os pés, mas aquela mais executiva, eu tô pensando em comprar ela. Mas eu já tentei aquela mala da Nike maiorzinha, sabe, de 3, que é quadradinha. E eu falei, gente, mas nada dá certo. Ainda não encontrou o ideal. Os testes estão se acabando, e teste é uma coisa que é super cara. Neuropsicológico, então, é muito caro, mas a gente vai até inclusive falar sobre isso depois, que eu acho importante. E aí as meninas falaram assim, Ale, eu não sei, eu tô em fase experimental, eu tô vendo que dá certo. Eu uso mala e uso mochila, e eu fico, cara, não tem como. Você vai adaptando. E aí até a gente, como eu não atendo em um lugar só específico, né, eu não consigo ter isso no meu consultório, porque eu preciso transportar isso de um lado para outro. Mas o objetivo é que um dia isso acabe, eu volte a andar com bolsinha bonitinha de novo, chega no meu consultório e já esteja tudo lá. É verdade. Então vamos torcer para isso. Bom, Ale, vamos pensar agora um pouquinho sobre as perguntas. Eu recebi algumas perguntas da galera lá do Instagram e de alguns alunos também. Falei, gente, manda perguntas que eu preciso entrevistar a Alessandra, que é neuropsicóloga. E aí, assim, as perguntas, as dúvidas estão em torno geralmente de qual a diferença, assim, de um perfil de uma pessoa que tem autismo ou TDAH para uma pessoa que não tenha essas implicações no seu desenvolvimento. Tem uma diferença, né, no perfil neurológico? Tem uma diferença. Essa diferença a gente acaba por definir como pessoas neurotípicas, né? Ou seja, as pessoas ditas normais. Normais. Né? Sei muito bem se esse termo cabe aqui, né? Mas dentro daquilo que é esperado para o funcionamento neurológico normal de um sujeito, tá? Neurotípicas, são pessoas neurotípicas. E quando a gente está falando de pacientes com autismo, com TDAH, com deficiência intelectual, com atraso no desenvolvimento, né, a gente já pode aí usar o termo neuroatípico, ou seja, pessoas, indivíduos que têm condições neurológicas ou neuropsicológicas ou do neurodesenvolvimento diferente, com funcionamento diferente do esperado, né? E aí eu não gosto de usar, tem inclusive até um instrumento que usa muito esse termo anormal, e eu sempre troco em todo laudo porque não gosto, sabe, de usar esse termo anormal, mas tem esse funcionamento ali fora do esperado.
Uma coisa que eu costumo muito falar, principalmente quando eu dou devolutiva, nas minhas avaliações, principalmente para os pais, é que quando você... Isso vem muito assim da minha bagagem da saúde pública e da saúde mental, né? Eu sou uma neuropsicóloga fora da curva, eu posso dizer assim. Porque quando a gente dá um diagnóstico para um paciente, quando a gente faz uma avaliação, eu não gosto de simplesmente reduzir aquele sujeito a um CID. Então, o meu propósito quando eu estou avaliando alguém, quando eu estou investigando, é poder descobrir de quais formas eu posso encontrar respostas daquele sujeito e para que eu possa ajudar ele em relação a terapias, a tratamento médico, né? Então, é através do laudo neuropsicológico que os terapeutas que vão acompanhar esse sujeito, depois essa criança, esse bebê, ou essa pessoa adulta, ou esse idoso, né? Vão conseguir traçar planos ali de intervenção para poder ajudar aquela pessoa. Então, assim, hoje eu consigo enxergar a avaliação neuropsicológica mais como um caminho, sabe? Como um norte, um tratamento para oferecer melhor qualidade de vida, um bem-estar, sabe? Para que a gente não se sinta... Então, eu falo a gente, né? Porque para mim não tem essa diferença entre uma pessoa que tem autismo, para mim... obviamente, né, a gente precisa reconhecer os direitos e tudo mais. Nós somos privilegiados por sermos neurotípicos. A gente sabe o quanto essas pessoas passam por capacitismo, né, por diversos tipos de discriminação em diversos ambientes. Mas eu falo muito a gente porque eu gosto dessa coisa assim de tô junto com você, né? Então, quando eu coloco ali o código da doença, eu não foco no código da doença. Não é um rótulo, né? Eu não rotulo. E isso é uma coisa que, assim, no campo da saúde mental, que é algo que eu também atuo, né? A gente fala muito dessa medicalização e patologização da vida. Então, eu preciso entender que aquele sujeito, ele pode ter um funcionamento diferente, né? Pode ser... um comportamento desadaptativo, pode ser uma dificuldade nas interações sociais, pode ser por conta de tiques, né, ou padrões de movimentos ou de funcionamento diferente do que é esperado, né, isso é muito visto no autismo. A literalidade, entre outros milhões não, né, mas diversos sintomas. E aí eu tento enxergar essa pessoa como alguém que precisa sim saber dos seus direitos, saber qual é a condição dela para que ela consiga dispor de um melhor tratamento. Eu acho que isso é um direito do paciente, sabe? Mas nunca dizer você é autista, você é código tal e verá mais um número, mais uma estatística, sabe? Eu penso que a gente não descarta o diagnóstico, mas a gente não usa ele para rotular, sim para direcionar e trazer uma intervenção, como você disse, mais eficaz e que gere qualidade de vida. E pensando na inclusão, eu não tenho como promover a inclusão se eu ali, no momento de dar o resultado de uma avaliação, eu já estou dizendo, olha, você é autista, você vai ter limitação nisso. Pelo contrário, eu sempre busco investigar até as potencialidades daquela pessoa. Eu falo, olha aqui como a sua inteligência está boa, está preservada, você tem uma boa comunicação, você tem dificuldade aqui nas habilidades sociais, mas com tal terapia a gente consegue trabalhar isso. Você vê fraquezas, a gente vê prejuízos e potencialidades. Porque essas potencialidades a gente pode usar justamente para que a gente trabalhe e melhore essas questões que estão em prejuízo. E eu fico pensando também assim, então, né, que você colocou, o quanto que a gente pode usar termos mais adequados, né, para se referenciar ao que a gente vê na nossa prática, né? Então, nada de usar normal e anormal, né? Mas a gente pode pensar em pessoas... não usem esse termo. Neurotípicas, neuroatípicas. Neurodivergentes, no caso de TDAH. E dentro desses, tanto dos atípicos e típicos, uma variedade também, né? Uma gama de variedades, assim. Eu acho que eu ficaria aqui o dia inteiro falando com você sobre essa gama de variedades, mas eu acho que é interessante a gente pensar nesse ponto.
Hoje em dia virou muito comum, inclusive, a gente tinha comentado sobre isso pouco antes da gente começar a nossa conversa, né? As pessoas eu tenho ouvido muito das pessoas, e entra um pouco da questão da ética também, falarem: eu acho que eu tenho um pouquinho de TDAH. Ou eu não tenho hiperatividade não, acho que eu só tenho déficit. Eu acho que eu tenho déficit, eu tenho TDAH, porque eu sou muito agitada. E eu falo, gente, reduzindo, né? Vamos parar, porque assim, tem diversos fatores e obviamente através da própria avaliação neuropsicológica a gente consegue investigar, mas na própria terapia, né, ali na psicologia clínica do paciente, ela consegue entender. Pode ser um estresse, pode ser o fator sono. Inclusive eu postei sobre o sono esses dias no meu feed, acho que foi início da semana. Depois vocês vão lá olhar no meu feed e tal. Depois deixa no seu Instagram pra gente. O sono é muito importante nesse processo todo, tá? Mas pode ser uma qualidade de sono, uma alimentação ruim, uma desidratação, uma falta de atividade física ou exercício físico. O fator estresse pode estar relacionado a problemas no relacionamento, problemas no trabalho, ou atividades em excesso, menos descanso. Tem também aí fatores pós-Covid que a gente precisa considerar, né? Que a gente já tem alguns estudos que evidenciam algumas alterações cognitivas aí, mas não necessariamente TDAH, gente. Então cuidado, investiguem do TikTok. Por favor, não faça. Se você completar esses 10 sintomas, você tem TDAH. Não. Definitivamente não. Não. Então uma avaliação adequada precisa ser com um profissional. Competente. Tem dúvida, procura um neurologista, ou se for criança, né, um neuropediatra. Esse neuropediatra é uma coisa, inclusive, que a gente vem discutindo muito com a comunidade médica, porque antigamente os médicos, eles tinham muito essa dificuldade de dialogar com a gente. Eu já tenho diversos amigos que são neurologistas, psiquiatras, e eles já encaminham assim. Eu já tenho umas 10 mensagens que eu recebi só hoje de manhã, provavelmente a consulta de algum deles. Com diagnóstico? Não, buscando encaminhamento para fazer avaliação. E era uma coisa que até pouco tempo atrás a gente não tinha, eles mesmos. Os próprios médicos, assim, faziam perguntas básicas e olha, você tem autismo, não seguiam para confirmação, mas demorado. E agora os médicos também, obrigada, parabéns para vocês, meus amigos médicos, parabéns para vocês. Já estão tendo esse tato, sabe? Não, vamos fazer uma investigação mais rebuscada antes de pensar numa medicalização, antes de pensar em encaminhar. Vamos fazer exames complementares. No caso do TDAH, principalmente, os médicos costumam, ou até do próprio autismo, quando tem uma agitação, ou até para verificar outras comorbidades, eles sugerem ali o eletroencefalograma com mapeamento cerebral, ou uma tomografia, ou uma ressonância como um exame complementar, né? Outros exames também que podem pedir o PERA, o PAC, que são exames auditivos, né, para verificar ali se existe alguma dificuldade relacionada à linguagem, à fala, à escuta. Então tem todo esse aparato aí que está aliado ao processo de avaliação neuropsicológica, mas assim, não precisa mais que o médico faça isso tudo sozinho, porque a gente está aqui fora preparado para receber essa demanda e auxiliar. Não precisa, né? Já que o assunto é complexo, um profissional só não dá conta de uma complexidade. Então precisa ser um atendimento interdisciplinar e multidisciplinar. Perfeito, bem, perfeito. Uma das outras dúvidas, né, que eu recebi foi sobre a avaliação do TDAH e o autismo, né, em adultos. Como isso acontece? O que você tem aí de conteúdo para passar pra gente? Acontece assim, foi um boom depois da pandemia. Enquanto você falou, né? Come aí que a história é longa. O que acontece? Na pandemia, eu acho que tava todo mundo em casa, sabe? Eu acho que tava todo mundo muito conectado. Nós que éramos profissionais, a gente não podia estar no consultório, não podia estar atendendo. Então a gente foi pra redes espalhar a informação, né? E eu acho que nessa coisa de espalhar a informação, muita gente desavisada começou a espalhar famílias, né, de pessoas autistas, de pessoas com TDAH, de pessoas com outras comorbidades também, como TOD, como epilepsia,
né? Como antigamente houve uma mudança em janeiro do ano passado da CID, então que era o atraso global do desenvolvimento, hoje já está dentro do espectro autista, tá? Também, então a gente teve umas mudanças aí bem significativas, e aí muitas pessoas começaram a notar, os pais começaram a notar, né, comportamentos assim diferentes dos seus filhos, porque tinham que trabalhar em casa, não tinha aula, então estavam ali convivendo diariamente com seus filhos e notando, tem alguma coisa diferente, eu acho que eu preciso levar o meu filho no profissional. Ao mesmo tempo que muitos adultos começaram a se perceber também dessa forma, por exemplo, eu tô tendo dificuldade para estudar, não tô conseguindo estudar no EAD, ou eu tô lendo, passei por um vídeo de uma psicóloga e aí eu li sobre o TDAH e eu fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha, porque, sabe, eu consigo me identificar com tantos sintomas, então eu queria investigar. E aí, na maioria das vezes, eles já procuram informação antes. Alguns pacientes procuram primeiro um neurologista, alguns não. Eu recebo demandas espontâneas de pacientes que têm essa dúvida, mas aí eu oriento depois a procurar o médico, né? Mas eu acho que surgiu muito daí, obviamente a gente já fazia esse trabalho antes, mas vinha na maioria das vezes de um médico mesmo, porque a gente não tinha a quantidade de informação que a gente tem na rede hoje, né? Mas como que a gente faz esse processo? A gente faz do mesmo jeito que com a criança, né? Obviamente a gente vai utilizar escalas, por exemplo, de heterorrelato, ou seja, do companheiro, dos pais, para que possam trazer dados da infância desse indivíduo. Ah, mas os meus pais não são mais vivos, eu sou uma pessoa solteira, ou mora só eu e a minha namorada, mas a gente tem pouco tempo de convívio. Não tem problema, nós temos instrumentos, né? Eu acho que é muito assim, do próprio profissional, saber fazer uma boa anamnese, né? Que é um bom levantamento clínico da história do sujeito, antes de montar esse plano de avaliação, para a gente tentar compreender o contexto em que ele cresceu. E aí, quando ele para perceber, e é muito curioso que assim, depois dessa entrevista, entre um teste e outro, eles param e eu falo, nossa, mas essa pergunta aqui, eu lembro que assim, desde criança, eu era assim, eu não percebia. Então a gente vai tendo ali alguns insights durante a avaliação e a gente vai observando, vai anotando, isso tudo é dado para informação, né? Mas funciona assim, do mesmo jeito, né? Assim, tem a mesma estrutura, mas a motivação da busca geralmente é diferente. Hoje muitos pais de crianças, né, neurotípicas estão procurando avaliação porque acreditam que possam ter também alguma condição ali dentro do espectro, alguma condição neurotípica, mas em geral funciona da mesma forma. Obviamente a gente utiliza instrumentos para idade diferente. E depois de uma avaliação, como você disse, né, você faz encaminhamento para o neuro, não é? E também para psicoterapia? Para outras terapias. Então, se ele tiver problema ali no desenvolvimento da linguagem, mesmo que adulto, a gente vai encaminhar para uma fonoterapia. Se ele é um estudante ainda que de ensino superior e a gente perceber que, olha, foi evidenciado o TDAH, mas a gente percebeu aqui também dificuldades em relação ao teu rendimento, né, a tua aprendizagem, ou ali no teu teste de inteligência geral, onde a gente avalia diversos fatores que não só a inteligência, a gente também caminha para uma psicopedagoga, para que sejam trabalhados os estímulos necessários e, obviamente, né, a psicologia clínica, que não pode deixar de faltar, porque assim, cada um vai fazendo um pedacinho, né? Exatamente. Eu sempre falo isso para as famílias. É o conjunto que faz a coisa acontecer. Se você deixa de fazer uma coisa desse conjunto, tudo desanda. E aí nesse conjunto estão os terapeutas, família, escola, médicos. E se você segue isso que você está dizendo, tem uma possibilidade muito maior, né, de aumentar ali o que você trouxe antes, as potencialidades daquele sujeito, né? Diminuir os prejuízos e aumentar a potencialidade. Diminui o sofrimento, melhora a qualidade de vida, né? Melhora o rendimento dessa pessoa, melhora as habilidades sociais dela.
E aí, falando de psicologia, a gente também trabalha, né, as habilidades sociais, socioemocionais, a ansiedade daquele paciente em relação aos sintomas, tanto do autismo quanto do TDAH. A gente está falando de autismo e TDAH porque, assim, é o que mais se fala no momento, né? Mas a gente tem outras condições também, como a dislexia, né, os transtornos específicos da aprendizagem. E aí a gente trabalha essas questões comportamentais com a psicologia. E aí tem outros casos que a gente precisa trabalhar questões, estimular questões sensoriais, a gente encaminha para terapia ocupacional, né? Ou questões motoras, a gente encaminha ali para um psicomotricista, né? Para trabalhar isso. A gente tem musicoterapia, tem diversas coisas. Terapias, né? Como E você falou. uma das coisas que eu costumo também muito indicar para os meus pacientes, a atividade física. A atividade física é uma boa alimentação, principalmente porque a maioria dessas pessoas, desses sujeitos, eles têm queixas em relação à alimentação. E aí isso mexe com sono, mexe com tudo. E nós temos estudos científicos que evidenciam que a prática da atividade física, do exercício físico, ela promove não só essa sensação de bem-estar e melhora na qualidade de vida, mas também das funções cognitivas. Ou seja, se você estuda, se você trabalha, você tem uma melhora da tua atenção, da tua memória. É um O pensamento melhora. E eu indico ficar lá no meu laudo, assim, no final, encaminhamentos. Sugiro a prática de atividade física, ainda boto o artigo que prova lá o porquê que tem que fazer atividade física. Porque no laudo, né, lá na conclusão, você tira encaminhamentos, não é isso? Isso. Aí você sempre pontua esses encaminhamentos. Perfeito. Uma dica, né? Fica a dica. Fica a dica, façam exercício. Mas assim, se alguém está assistindo a gente, se identifica com características do autismo ou do TDAH, o que essa pessoa precisa fazer? Dica number one, né? Para essa pessoa. E uma segunda pergunta para quem tem interesse nessa área, seja um profissional que está assistindo a gente e quer seguir o caminho da avaliação, qual é a primeira dica para ele? E para estudante também. Vamos lá. Então não são duas perguntas, já são três, três. né? Sua primeira pergunta. Quem tem dúvida, quem tem queixa, eu acho que é muito importante a gente procurar um médico, tá? Pode procurar um neuropsicólogo, pode conversar com ele, pode falar sobre as queixas, é válido investigar? Sim, pode procurar se você quiser. Olha, enquanto eu não consigo agendar ali o médico, né? A gente sabe como é difícil às vezes, até no particular, demora. Você pode agendar com um neuropsicólogo para já fazer essa investigação. Ou se você estiver fazendo terapia, você pode conversar sobre isso com o seu psicólogo, dessa possibilidade de uma investigação, porque às vezes é uma coisa do qual você não tem um domínio, né? Você não tem conhecimento, mas pode orientar, pode encaminhar o seu paciente e ele vai voltar para você depois com as respostinhas ali, o laudo e tudo mais. O que eu indico na questão de buscar uma consulta médica é sempre procurar por referências, médicos que sejam referências no tema. Porque a gente, infelizmente, ainda tem experiências muito ruins relacionadas a isso. Do tipo de uma criança, isso não é autismo, isso é só birra, é pirraça, entendeu? Então, assim, ou médicos que, não precisa, eu vou passar aqui um medicamento. E acompanhou, foi a primeira consulta da criança. O tratamento, inicia o tratamento de uma forma equivocada. Isso, aí manda para as terapias, mas aí os terapeutas não sabem o que trabalhar, porque mas tem autismo, mas qual é o nível de suporte? Que é um adendo, tá? Hoje a gente não usa mais nível leve, moderado e grave, a gente usa nível 1, 2 e 3 de suporte, que isso tá dentro também aí das políticas de inclusão, né? A gente não classifica mais a pessoa pelo nível, pela gravidade da doença dela, mas sim o que ela precisa, tipo de suporte que ela precisa, o nível de autonomia dela. Tá? Então, dentro disso, o profissional que vai acompanhar essa criança após esse sujeito, né, após passar por uma consulta médica, precisa do mínimo de respostas e saber qual é o nível de suporte para poder entender, elaborar um plano de internação. E aí, com que informação você faz isso? Através da avaliação neuropsicológica, geralmente. Entendeu? Muito bom. Aí a outra pergunta para profissionais. Profissionais. Gente, que querem caminhar nessa linha. Estudantes.
Profissionais se vocês, e estudantes, eu vou falar primeiro dos estudantes e depois profissionais, porque assim, estudantes que têm medo dos testes, não tenham medo dos testes, os testes não mordem. Eles fazem a gente, às vezes, querer arrancar os cabelos, porque assim, são muito complexos. Eu digo lá na minha época, porque já tem uns anos, na minha época, olha só que legal, a gente não tinha ainda levantamento informatizado de alguns instrumentos. Hoje já tem, então olha aí a prática, né? Fica muito fácil. Alguns instrumentos a gente ainda tem que fazer o levantamento manual e tudo mais, e isso não substitui também ali o teu raciocínio clínico, mas para você que é estudante, passa ali pela disciplina de TEP, né? Procura explorar um pouquinho, abusa um pouquinho do seu professor, faz pergunta, mata a curiosidade, mas infelizmente, a menos que vocês façam iniciação científica como eu fiz, sejam pesquisadores, a gente não consegue reter, né, todo esse aprendizado na graduação. A graduação, infelizmente, não foca nisso. E aí a gente precisa buscar especialização, ou cursos de extensão, ou pós-graduação. E aí a dica para profissionais: você ser só psicólogo que conhece testes psicológicos também não funciona. Não é que não funciona, até vai funcionar, mas não vai funcionar de uma forma assertiva, porque você precisa ter o mínimo de conhecimento de como funciona um processo de avaliação psicológica, você precisa ter essa intimidade, sabe? Com os testes, com os questionários, com os inventários, saber conduzir uma entrevista a partir de cada queixa, saber depois, né, fazer o cruzamento desses dados ali para poder elaborar um plano e dar um indicador diagnóstico para um paciente que é algo muito complexo. Só conhecer teste e aplicar ali, pode ser às vezes que você até, né, faça um levantamento de uma forma equivocada. Então eu sempre oriento, Gabi, a gente a buscar especialização, sabe? Então se você não pode pagar uma pós em avaliação psicológica, faz curso de teste, né, faz curso de extensão, supervisão sempre, com ou sem especialização, né? Eu faço supervisão vez ou outra para alguns casos ainda, mesmo eu dando supervisão já, alguns casos mais complexos eu pago supervisão, e assim é muito bom porque a gente sai dali e a gente troca experiência, sabe? Assim, é muito interessante, a gente precisa da supervisão além da terapia pessoal também, né? Que isso é para qualquer psicólogo. Na neuropsicologia, o que eu indico, acho que a primeira dica, assim, a mais importante de todas, a gente buscar, se a gente quer trabalhar com avaliação, tá? Você pode ser um neuropsicólogo, mas que, olha, eu quero trabalhar só com reabilitação, com estimulação cognitiva, ok, sem problema nenhum. Mas quer ir para a área da avaliação, só a especialização, ela não vai te ensinar a aplicar todos os testes neuropsicológicos. Então, dê preferência, pelo menos, a uma pós-graduação que tenha estágio supervisionado, porque o mínimo de experiência, de familiaridade com os testes você vai ter. E aí, obviamente, quando você começar a comprar, investir nos seus testes, a prática, faça cursos. Isso, olha, eu comprei um BFP, que é uma bateria fatorial da personalidade. Faz um cursinho do BFP, né? Ou ali compra numa plataforma o curso do teste, porque o manual ele explica como você utilizar. Mas às vezes você vendo alguém que já é professor, que já atua na área há mais tempo, você aprende mais sobre como utilizar e aproveitar o máximo daquele teste. Então eu sempre indico isso, gente, busquem se qualificar, busquem se atualizar, porque só a especialização ela não é suficiente, mas ela é imprescindível na hora de a gente colocar o nosso raciocínio, começo, né? Isso, o nosso raciocínio, porque também não adianta só eu saber aplicar teste, conhecer, dominar todos os testes e não entender nada da neuropsicologia para fazer, ter esses dados assim ligados de forma coerente no laudo. E aí é onde eu me perco, sabe? Então, a especialização é necessária, o conhecimento dos testes também é necessário. Existe muito uma glamorização da profissão, né, de quem trabalha com avaliação neuropsicológica, com a avaliação psicológica em si. As pessoas têm o mito de achar que quem trabalha com uma avaliação, vou te contar,
quem trabalha com avaliação psicológica ganha muito. Tá? Teste é caro. E quem é neuropsicólogo avaliação ganha muito mais, né? Por quê? Porque a avaliação é muito cara. Mas assim, um teste que eu tenho, que eu investi R$5.000. Então, assim, fora pós, fora curso dos testes que eu tive que fazer depois, que foram surgindo novos testes. Se eu colocar na ponta do lápis, né? Quanto você já gastou custo de é investimento. muito grande. Não gasto, né? Um investimento. O custo é muito grande. Então, assim, eu sei que tem muita gente que fica emocionada porque tá um boom agora, né, de avaliação psicológica e tudo mais. Eu vejo os meus alunos ali dos cursos super empolgados, mas a gente precisa pôr o pezinho no chão e pensar, assim, nesse investimento, nesse caminho que é necessário fazer. Não dá para pular etapas, sabe? Mas entender que antes de você viver disso, você precisa ter um investimento em formação, nos testes, em atualização. Eu tô fazendo atualização o tempo inteiro. Você tá falando, eu vejo 3 palavras-chave. Se você quiser, você pode colocar outras também. Mas assim, você falou sobre intimidade com os testes, intimidade com os instrumentos que você usa. Você falou de formação continuada, um aperfeiçoamento, e você falou também de responsabilidade em relação ao que você vai escrever, o diagnóstico, como é que você vai colocar ali essas informações. Então formação continuada, responsabilidade. Porque assim, como você consegue levantar o resultado de um teste, e esse teste te traz números, te traz resultados, e você não entende nada de psicopatologia, você sequer sabe ali folhear o seu DSM, né? Você não tem o estudo, o conhecimento necessário sobre neurodesenvolvimento, que é um outro campo de estudo, né? Inclusive, só para abrir um adendo, muitos médicos ainda usam, mas assim, a gente precisa partir da gente, tá? Principalmente a gente que trabalha com avaliação. O nosso Código Internacional de Doenças, que é o CID-11, ainda não chegou a versão física em português no Brasil, mas já existe essa versão em português atualizada, tá? Ela mudou em janeiro do ano passado, a CID-11, tá? E agora nós já temos a versão revisada do DSM-5 de acordo com a CID-11. Então a gente precisa que nós profissionais, né, a gente fique muito atento, tanto quando a gente for dar um diagnóstico, até mesmo na clínica, para a gente não usar termos antigos como atraso global do desenvolvimento, que não se usa mais, tá? Esse termo aí já está defasado há mais de um ano. Já está passado. Não existe mais atraso global do desenvolvimento. Se tem ali queixas de atraso do desenvolvimento, provavelmente a gente vai investigar ali queixas de autismo ou do espectro autista e vai investigar ali o desenvolvimento daquela criança ou daquele sujeito, tá? Entre outras questões, como por exemplo, a síndrome de Asperger, que você falou da avaliação de adultos, era muito comum o diagnóstico da síndrome de Asperger em adultos e não do autismo, embora a síndrome de Asperger fosse o antigo F84.5, ou seja, uma extensão, né, dentro do espectro autista. Era assim, um autismo melhorado, que as pessoas falavam. Das altas habilidades. Você é autista, mas você não tem cara de autista. Porque você é inteligente, você se relaciona e tudo mais. Então, assim, não existe mais a síndrome de Asperger. Hoje é o autismo nível 1 de suporte, tá? Provavelmente. E aí, sobre os níveis de suporte, a gente precisa deixar muito claro também que, se não houver intervenção, esses níveis de suporte podem variar, mas não existe cura, tá? Existe tratamento, tanto para o autismo, quanto para o TDAH, quanto para outros transtornos de neurodesenvolvimento. Perfeito. Olha, eu acho que a gente conseguiria ficar falando, como você disse, 2 horas, 3 horas. Eu falei pra vocês, é um tema, muito é um longo. tema de especialização, né, gente? Especialização, formação, pós-graduação, então não tem como, né, assim, esgotar todos os assuntos aqui, mas eu fiquei muito feliz com o que você pôde contribuir. Eu acho que a galera também vai se interessar bastante. Eu acho que você vai levar uma galera aí pra turma da neuropsicologia.
Vem Muito comigo bom. que é muito bom. Você Mas, pode deixar suas redes sociais pra galera seguir você, te acompanhar também, se precisar de supervisão, dicas. Então, enfim. hoje a minha principal Facebook, gente, eu não uso o Facebook, eu até tenho a minha página lá, que deve ser Psicóloga Alessandra Vieira, mas o meu Instagram, que é a minha principal rede, assim, é @AlessandraVieiraPsi. Gente, até mais dentro do Instagram mesmo, É, né? dentro do Instagram, por onde eu faço ali, mostra um pouco do meu trabalho. Hoje eu não divulgo, mas assim, eu tô ali a título de informação, né? Coloco uma informação ou outra, saio um pouquinho do óbvio, falo um pouquinho de burnout, de esgotamento, porque isso causa prejuízos cognitivos. A gente fala sobre sono, sobre atividade física, características do autismo, tem um pouco ali também de como são as etapas do processo da neuropsicologia, tem um pouco de tudo ali, né? De vez em quando eu abro caixinhas de perguntas também para tirar as dúvidas de vocês. E aí sim, quem quiser supervisão, né? Esse ano eu não dei nenhum curso ainda, mas eu tô, né, bem assim, no ritmo corrido. Eu tô dando. Semestre vem aí. Eu tô dando curso só, né, pela FGS mesmo. Mas eu, Alessandra, ainda não consegui estruturar. Eu tô com um número assim muito grande. Lê quando que você vai começar a dar curso? Eu falo, gente, calma. A procura também. Mas precisando aí de supervisão, meu @ tá lá. E lá tem um link também com o número do meu WhatsApp, com o meu currículo Lattes. Também tem bastante coisa legal lá pra vocês verem. Bem interessante. Não sou muito, né, ativa, assim, igual a Gabi, no Insta profissional, mas eu sempre surjo, assim, com uma coisinha bem interessante, como esse do sono, que eu acho bem legal. Sempre útil, com qualidade, né? Vai ser bom para a comunidade, tanto profissional quanto a sociedade em geral, né? Então, é verdade. Como foi participar hoje aqui? Foi um prazer. Meu primeiro Ficou podcast, né? Meu primeiro podcast, eu super ansiosa. Gabi, como é que vai funcionar? E o tema é grande, assim, dá pra fazer um encontro parte 2, né? Gente, daria pra fazer falar uma série, né? Uma série só sobre neuropsicologia. Daria pra fazer tranquilamente. Eu acho que ainda pensar. faltaria dados aí, faltaria coisas aí pra gente falar. Mas eu acho que assim, a gente conseguiu mesmo. O que você não pode deixar de. O que você precisa falar hoje aqui sem sair? Eu acho que assim, a gente já falou tudo, mas uma coisa que eu queria muito dizer para os colegas profissionais, para os futuros profissionais, os estudantes, é que a gente precisa ter muito essa responsabilidade ética sempre. E sempre se autoavaliar. Eu sou capaz de fazer esse trabalho? Se eu não sou capaz, o que eu posso fazer para melhorar, né? Para ser um profissional melhor, para oferecer o melhor para o meu paciente com responsabilidade ética. Me atualizar, me aprimorar, buscar conhecimento e investir na minha carreira. E aí, eu sendo um bom profissional, eu me torno referência, eu passo a ser indicada por colegas, né? Porque eu vou ter feedbacks positivos e eu começo a ter sucesso na minha carreira. Eu acho que isso é o principal, sabe? A gente trabalhar com responsabilidade, então a gente, como psicólogo, né, a gente precisa fazer essa autoavaliação, saber se a gente de fato está preparado ou não, porque não é fácil. Quando a gente está ali no consultório com uma criança agitada, chorando, que não consegue elaborar um teste, que você está ali com o papel e a caneta bonitinha para ela fazer, e você não souber como trabalhar com aquela criança, dá um tilt. Então você precisa estar preparado para isso, porque o mundo, né, das crianças, das pessoas neurodivergentes, neuroatípicas, ele é assim. Quando a gente vai, eu trabalhei, como eu te falei, né, com centro de reabilitação e saúde mental, quando a gente vai no CAPS-CJ, quando a gente vai no CAPS, a gente vê uma realidade completamente diferente do que a gente vê no nosso consultório particular. E no nosso consultório particular, a gente ainda vê muita coisa assim que fica difícil. Meu Deus, o que eu faço? Busquem supervisão, impreterivelmente, supervisão. Se você está começando agora, eu tenho pós, eu tenho curso de teste, independente, faça supervisão, porque sempre vai vir algum caso que vai te tirar da caixinha e você precisa estar pronto para poder entregar com confiança aquele resultado e isso não definir, assim, não manchar a tua carreira profissional. Então, é muito importante. Eu acho que essa é a dica que eu deixo. Assim. Muito
bom. Pra quem tá assistindo a gente. Obrigada. Vamos fazer aquele brinde, então? Vamos, foi um prazer. Muito obrigada. Tchau, tchau.